Graça e paz, irmãos e irmãs da família Betânia, que o Senhor continue nos abençoando. Quero compartilhar com os amados irmãos e irmãs um texto da Palavra de Deus que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 11, dos versículos 32 até o versículo de número 40. E a palavra do Senhor nosso Deus nos diz assim: quantos exemplos mais darei? Infelizmente não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais por intermédio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam, por meio da ressurreição, os seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados e não negociaram seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias e torturas. Outros ainda foram acorrentados e jogados aos cárceres, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados e maltratados. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos da terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido, tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que juntamente conosco pudessem ser eles também aperfeiçoados até aqui. Meus irmãos, em qualquer ocasião de nossa vida, de nossa existência, nós somos chamados a viver pela fé. Pela fé. A Bíblia mesmo ensina e diz que o justo viverá pela fé. No entanto, nos momentos de crise e dificuldades, precisamos ainda mais viver e exercitar a fé. Mas aqui é importantíssimo perguntarmos o que é a fé, né? Ou que tipo de fé a Bíblia nos apresenta. Porque, a bem da verdade, meus irmãos, muitas vezes você, eu e tantas pessoas temos ouvido acerca de uma fé que não é a fé bíblica. É uma fé mentirosa, uma fé, pior ainda, perigosa, que faz mal, tem feito mal e fará mal para muitas pessoas. Essa falsa fé traz pesos e sofrimentos imensos para as pessoas. Me recordo, certa vez, ouvindo um programa de rádio evangélico, no qual uma ouvinte ligou para falar com a pessoa que estava à frente do programa e disse que pertencia a determinada igreja, que tinha feito todos os votos, tinha feito todos os compromissos, era dizimista, fiel, enfim, havia feito tudo que a igreja havia pedido. E disse assim: olha, eu não consegui alcançar aquilo que eu queria, aquilo que eu desejava. Esse líder virou para ela e, numa resposta curta e grossa, disse o seguinte: isso não aconteceu porque você não tem fé. Também, irmãos, quem prega uma falsa fé é irresponsável. E quem acredita nessa falsa fé põe a sua vida em risco. Quantas pessoas, centenas e milhares de pessoas, são aconselhadas a largar seu tratamento médico, porque se continuarem a fazer o tratamento médico, dizem esses arautos dessa falsa fé, se continuam, elas não demonstram verdadeira fé. Quantas pessoas não morreram, quantas pessoas não acrescentaram ainda mais dores à sua própria vida por causa desta falsa fé.
E hoje o mesmo tem acontecido. Que Deus nos livre em nome do Senhor Jesus. Mas a fé bíblica não é covarde, a fé bíblica não é irresponsável. Esse texto que nós acabamos de ler aqui há pouco, da carta aos Hebreus, é um texto, o livro como toda a carta, como um todo, enfatiza a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O autor tem como proposta, como propósito fundamental, mostrar que Jesus é absolutamente superior a tudo e todos. Por isso ele vai falar que Jesus é a palavra final de Deus aos homens, a suprema revelação. Vai ensinar que Jesus é superior aos anjos, ele é o maior e definitivo sumo sacerdote, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que tudo. E aí, neste sentido, o autor quer dizer, olha, vale a pena confiar em Jesus, acreditar em Jesus, depositar toda a nossa fé em Jesus. A igreja a qual o autor, e nós não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus, se dirige, ele se dirige a uma comunidade que estava passando por imensas dificuldades. Quando a gente lê, vê que alguns estavam sofrendo coisas terríveis, estavam perdendo seus bens, casa, foram maltratados, e o autor tem por objetivo dizer o seguinte, olha, continue colocando a sua fé em Jesus, vale a pena. Jesus vale a pena porque Jesus é o Filho de Deus, é o Deus bendito, é o Deus que se fez carne e veio habitar entre nós. Irmãos, nós não passamos pelo sofrimento de qualquer jeito. O crente não pode passar pelo sofrimento de qualquer maneira. Ele tem que passar pelo sofrimento através da fé. Não apenas o sofrimento, mas todas as nossas realidades de vida nós temos que enfrentar pela fé. Não no nosso próprio esforço, não na nossa própria capacidade, inteligência, não na rede de relacionamentos ou conhecimento que nós temos. Nós precisamos enfrentar todas as coisas pela fé em Cristo Jesus. E o escritor aqui, no capítulo 11, todo o capítulo 11 é dedicado à fé. Se fala sobre a fé, se discorre sobre a fé, se ensina sobre a fé. Por que ele escreve todo esse capítulo 11 sobre a fé? Para que os crentes estivessem enfrentando todas as situações de vida, como devemos enfrentar, como eles deveriam enfrentar e como nós devemos enfrentar. Pela fé, exaltado seja o nome do Senhor. Queridos, eu queria rapidamente aqui compartilhar com você que essa fé é uma fé que o Senhor nos deu para vencer, sem sombra de dúvida. Mas é a fé também que nos sustenta nos momentos de sofrimento, de tribulações, de angústias, de más notícias. Então vamos ver? Em primeiro lugar, se você está com o seu texto aberto aí, acompanha comigo Hebreus capítulo 11, do versículo 32 até a primeira parte do versículo de número 35. Sem dúvida, a Bíblia ensina, e nós precisamos ressaltar, que a fé se constitui numa porta para a vitória, para a cura, para a libertação, para a transformação de realidades, transformação de vidas. É pela fé que tudo isso aconteceu e acontecerá. O autor sagrado deixa isso muito claro. Você pode ver aqui comigo que as conquistas, as vitórias, os milagres aconteceram porque o povo de Deus acreditou. Versículo 33, reinos foram subjugados. E muitas vezes reinos maiores, mais poderosos do que o reino de Israel. Promessas foram obtidas e a boca de leões foi tapada. Versículo 33. Algo extraordinário. E aqui a boca de leão tapada a gente se recorda de Daniel. Incêndios foram apagados, pessoas foram livres da morte pela fé. Da fraqueza, versículo 34, crentes tiraram forças. Outros foram poderosos em guerras e desbarataram exércitos. Coisas extraordinárias aconteceram, até a ressurreição de mortos. Você pode ver o versículo de número 35. Mulheres receberam pela ressurreição seus entes queridos. Irmãos, precisamos viver pela fé.
Deus exige de mim e de você que exercitamos fé. Sem dúvida, a fé é essencial para vencer. Louvado seja o nome do Senhor. O contrário também é verdadeira. Incredulidade é um grande obstáculo para se alcançar as bênçãos e vitórias da parte do Senhor. Por exemplo, quando eu pego Lucas, se você puder abrir a sua Bíblia, vários textos, eu não vou ler, só citá-los. Lucas 7,50, Lucas 8,48, Lucas 17, capítulo 17, versículo 19, Lucas capítulo 18, versículo 42, Jesus efetuando uma série de milagres e interagindo com as pessoas após o milagre acontecer, ou quando o milagre estava acontecendo, Jesus declara, olha, a tua fé te salvou. É importante, é fundamental ter fé. Os evangelhos dizem que o Senhor deixou de efetuar milagres, curas, coisas extraordinárias, porque faltou fé. Então, irmãos, sem sombra de dúvida, temos que afirmar aquilo que a Bíblia afirma. E as Escrituras afirmam que o impossível pode acontecer, segundo a vontade de Deus, quando cremos. Por exemplo, Marcos 9, 23. Jesus interpelado por um homem, perguntado por um homem se ele podia fazer alguma coisa, Jesus responde, se podes, tudo é possível ao que crê. Lá em Mateus 17, 20, Jesus diz assim aos seus discípulos, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mais uma vez, fé. Ainda em Mateus 21, 21, Jesus diz assim, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Meus irmãos, é preciso aqui explicar algumas coisas. Primeiro, essa fé bíblica não é um fim em si mesmo, não é uma vara de condão, não é um instrumento mágico, não é a fé em si que fará qualquer coisa, né? A qualquer custo, que fará o milagre acontecer. A fé é somente um instrumento. Quem faz o milagre é Deus, não a fé. Quem efetua o milagre é Deus. Quem age é o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. A fé é um instrumento requerido, sem sombra de dúvida, pelo Senhor. Aqueles que se aproximam dele precisam revelar a fé. Mas a fé não é um poder mágico. Eu tenho fé, portanto, tem que acontecer. A Bíblia nos mostra, por exemplo, o profeta Jeremias, um profeta, um homem de Deus, um homem experimentado em sofrimentos, um homem que tinha intimidade com o Senhor nosso Deus. Várias vezes ele ouviu da parte do Senhor, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Pergunto, será que Jeremias não tinha fé? Será que Jeremias não pediu com fé? Jeremias tinha fé, pediu com fé. A fé, meus irmãos, mesmo que eu tenha fé, e tenha uma grande fé, ela precisa estar submissa à vontade do Senhor nosso Deus. A vontade de Deus nem sempre age de acordo com a nossa fé. A fé só funciona, entre aspas, quando age de acordo com a vontade e os planos e os propósitos do Senhor para a nossa vida. Mas que fique claro aqui, e o que a gente precisa ressaltar, precisamos exercer fé. Deus espera encontrar fé, mas não é uma fé autoritária, não é uma fé toda poderosa, é uma fé submissa, dócil, sujeita à vontade do nosso Deus e Pai. Mas em segundo lugar, e aqui é importantíssimo que nós vamos falar, o que o texto bíblico fala, pela fé também, grandes perdas e sofrimentos foram suportados. No relato apresentado aqui pelo escritor da carta aos Hebreus, você vai perceber comigo isso. Infelizmente, muitos teólogos, mestres, pastores, líderes que abraçam
essa fé irresponsável, essa fé covarde, essa falsa fé que diz que se você tem fé tudo vai acontecer, sempre vai acontecer, ignorando a vontade de Deus, ignorando os planos do Senhor, o propósito do Senhor para a nossa vida. Esse pessoal não entende isso. Esses teólogos não entendem isso. Vindo ao texto, acompanhe comigo. Pessoas foram torturadas pela fé. Hebreus 11:35. No 36 diz assim: pessoas foram escarnecidas, açoitadas, algemadas, presas por causa da fé. Versículo 37. Pessoas foram apedrejadas, cerradas ao meio, mortas ao fio da espada por causa da fé. Pessoas se tornaram peregrinas e amargaram privações por causa da fé. Versículo 38. Pessoas se tornaram refugiadas, tiveram que sair da sua própria cidade, alguns do seu país, por causa da fé. Andando pelo deserto, pelos montes, covas, antros da terra, por causa da fé. Irmãos, irmãs, todos esses infortúnios, devemos repetir, e eu vou repetir, aconteceram por causa da fé. Não porque faltava fé, mas porque tinham fé, fé no Senhor. As pessoas não sofreram, perderam e até mesmo morreram porque eram incrédulas. Pelo contrário, foi pela fé que amargaram tantos infortúnios, tantos e diferentes infortúnios. É por causa da fé, meus irmãos, que às vezes não verá o milagre acontecer, que os crentes permaneceram firmes, encararam até mesmo a morte, não negando o nome do Senhor que estava sobre eles, sobre elas. Por causa da fé, meus irmãos, que os crentes, mesmo sem ver o milagre acontecer, amargaram situações dificílimas, privações, humilhações, por causa da fé, não por causa da incredulidade. Foi por causa da fé que crentes, mesmo sem ver o milagre acontecer, não morreram frustrados, nem com raiva de Deus, nem decepcionados com Deus. Pelo contrário, morreram esperançosos, morreram louvando e bendizendo o nome do Senhor. Irmãos, nós precisamos entender, e a Bíblia é clara, absolutamente clara, que por causa da nossa fé em Cristo Jesus, poderemos amargar situações muito difíceis nessa nossa peregrinação neste mundo. Jesus lá em Marcos 10, 29 a 30, falando sobre as bênçãos que eu e você como discípulos de Cristo, como discípulos dele temos, ele diz assim: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, filhos e campos, e ele acrescenta, com perseguições. E no mundo por vir, a vida eterna. Lucas 6, 22, Jesus diz assim: bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem, por causa da fé que eu e você temos em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,12, o apóstolo Paulo diz que todos, eu, você, qualquer crente em qualquer lugar, em qualquer faixa etária, de qualquer condição socioeconômica, todo e qualquer crente que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Todos serão perseguidos. A perseguição, irmãos, se dá e se dará, o sofrimento, porque o diabo odeia o povo de Deus, porque o mundo odeia o povo de Deus, porque os ímpios não podem suportar a luz que revela a própria pecaminosidade deles. Daí o ódio, a perseguição, como disse lá Jesus em João 7,7. A fé é um instrumento que eu e você precisamos ter, professar, ter bem forte no nosso coração, na nossa vida e na nossa alma.
quando dias difíceis vierem. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que é mais fácil ganhar, vencer e conquistar pela fé do que perder, ser derrotado, ser humilhado, sofrer e até mesmo morrer pela fé. Eu quero dizer para você, irmãos, que o mais difícil é passar pela experiência de Jó. Perder riquezas, perder todos os filhos. Eu imagino o tamanho da dor que aquele homem experimentou. Perder todos os filhos. Como se isso não bastasse, perdeu a própria saúde, sofrendo horrores. Mas mesmo assim, ele dizer, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele não falou isso porque era um super-homem, um super-crente, mas porque a fé verdadeira habitava no coração dele. Infelizmente, a esposa dele, não. Infelizmente, muitos acham que a fé é só para conquistar e ganhar. Tem fé, ou vão querer manifestar fé para ganhar, para conquistar, para ascender, socioeconomicamente falando. A mulher de Jó, que perdeu também, só não perdeu a saúde, perdeu a riqueza, perdeu os filhos. Ela vira para Jó e diz assim, amaldiçoa a Deus e morre. Amaldiçoe a Deus e morre. Quantos que estão na igreja de Cristo não têm agido assim? Penso eu, que talvez essas pessoas nunca tiveram uma experiência real, profunda com o Senhor. Penso eu que abraçaram uma falsa fé. Uma falsa fé. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, da sua vida. Em nome do Senhor Jesus. A grande fé não se manifesta apenas quando vencemos. Talvez a maior manifestação de fé ocorra quando, independentemente do que nos aconteça, continuamos a glorificar o nome do Senhor. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Concluo aqui, irmãos, dizendo que o justo vive pela fé, é o que a Bíblia nos ensina, não uma fé qualquer, não a falsa fé, não uma fé covarde, não uma fé irresponsável, mas uma fé que nos faz confiar em Jesus e sermos fiéis a Ele, independente das circunstâncias e situações. É essa fé que nos faz afirmar como Paulo, e só para recordar o contexto, Paulo estava dizendo que havia passado por situações muito difíceis e que também havia passado por situações muito venturosas, boas, de muita prosperidade, de muita comida, de muita abundância. E ele diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mais adiante, ele vai dizer, independente, somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. Irmãos, é pela fé. É pela fé que somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus dirija seus passos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, abençoa meu irmão, minha irmã, que acabaram de ouvir essa mensagem. Ó Deus, aplique essa palavra ao coração dos meus irmãos, bem como a minha própria vida, da minha família, e que possamos, Deus, ter a fé bíblica, a fé que realmente deposita toda a confiança no Senhor, toda a esperança no Senhor, a fé que nos faz vencer, mas a fé também que nos faz passar pelos sofrimentos e tribulações, firmes e fiéis na Tua presença. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor.